E aí, pessoal, firmeza? Então a gente está aqui agora para ver o módulo 29, tá? Que é o módulo sobre associação de capacitores. Belezinha? Então ali, ó, módulo 29 do seu caderno 7. Eu espero que a gente acabe com ele hoje. E aí a gente vai ficar só com gravitação. Daqui a pouco eu subo para vocês, monto para vocês também. Olha eu aparecendo aqui para você no cantinho da sua tela, tornando esse vídeo mais pesado, né? Olha lá, associação de capacitores, do mesmo jeito que a associação de resistores, a gente pode fazer de duas maneiras, em série, em paralelo, né? Série ou paralelo, ou posso misturar as duas, aquilo que a gente vai chamar de associação mista. Quando a gente faz associação em série, a gente liga um capacitor atrás do outro, igual tá aqui, ó. Então eu tenho os terminais A e B, onde vai estar a minha fonte, né? O nosso gerador. Então a gente tem a diferença de potencial U, e eu ligo o capacitor C1, C2 e C3. Uma vez que você estabeleceu essa diferença de potencial, ela vai induzir uma carga entre a placa do capacitor C3 e do capacitor C1. Tá? Então vai aparecer uma carga, né, nessa placa e nessa, e essas cargas vão induzir cargas elétricas nas outras placas do capacitor. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eles vão ter a mesma carga. Quando a gente fala a mesma, não é que esse tem esse tem um, então todo mundo junto vai ter 3. Não. Esse tem um e esse tem um. E o primeiro momento que a carga fluir entre as placas dos extremos aqui, ó, os outros descarregam, porque as cargas intermediárias, elas são processo da indução das cargas das extremidades mais próximas dos pontos A e B. Então todos vão ter a mesma carga, e a carga a gente não soma. Toma cuidado com isso, tá? A gente não soma a carga de capacitores em série. O que mais que a gente tem para eles? Da mesma forma que nos resistores, numa associação de capacitores em paralelo, a tensão total entre os terminais A e B é dividida entre os capacitores que estão associados, tá? Então, do mesmo jeito que resistor, o U de AB, o total da nossa associação, é a soma dos U's intermediários. Se a gente quiser calcular a capacidade equivalente, eu posso provar para você, poderia mostrar isso, mas não vou, tá? Não vou investir esse tempo aqui. Que a capacidade equivalente para série, se eu tiver dois aparelhos, a gente faz produto pela soma dos dois aparelhos, ó, C1 vezes C2, por C1 mais C2. Se eu tiver N aparelhos iguais a C, N aparelhos de mesma capacitância, eu pego C e divido por N. Se você já viu, né, e deve ter estudado bastante a associação de resistores, você vai lembrar que essas equações, elas se parecem com as equações de associação de resistores em paralelo. E existe um motivo para isso, tá? Ué, se o U é igual para todos aqui, o U para esse capacitor, ele seria C sobre Q, né? Ou Q sobre C, na verdade. Q sobre C. E aí, então, a gente colando aqui, ó, colocando Q de AB, Q1, Q2, Q3, chacoalhando a expressão, a gente cairia aqui 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Então, seriam as equações que parecem com a de resistores em paralelo. Toma cuidado com isso. A gente tem uma tendência de guardar a última coisa que a gente viu. E a gente está vendo a associação de capacitores no final do curso. E aí a gente acaba guardando que a série de capacitores é assim, e a gente embola a de resistores. Cai muito mais exercícios de resistores do que de capacitores. Então eu preciso que você fixe a de resistores. Resistores em série, a gente soma os valores. E que você lembre que para os capacitores é como se as equações estivessem trocadas, tá? Então o jeito de calcular série de capacitor se parece com paralelo de resistor. O que mais que a gente vai saber aqui, ó? Cuidado, a carga equivalente, a carga de todos eles juntos, é a carga de qualquer um. A gente não vai somar, beleza? Se a associação for em paralelo, a definição de paralelo é que todos os equipamentos são ligados aos mesmos terminais, e por conta disso vão ter a mesma tensão, a mesma DDP. O valor de U é igual para todo mundo, tá? Então não tem U's diferentes, o U é o mesmo para todos eles. Se o U é igual para todos, a carga total, essa sim, tá? A carga total que eu teria entre os terminais A e B é a soma das cargas que eu tenho em cada um desses aparelhos. Tá? Você vai ter que fixar muito na cabeça esse slide aqui, essas equações. Porque se a gente errar o conceito aqui, a gente dança. Como que eu calculo a capacitância equivalente? Ué, vamos lembrar. Se Q é C vezes U, ó, C equivalente vezes U, C1 vezes U, C2 vezes U, C3 vezes U. Coloca o U, que é o mesmo para todos, em evidência e simplifica. Você cai nisso. Então dá uma olhada.
A associação de capacitores em paralelo eu acho equivalente da mesma forma que a gente faria para resistores em série. Beleza? A gente inverte a relação. Deixa eu voltar aqui para você guardar um pouquinho. Tenha isso na cabeça e lembra aquilo que a gente discutiu no módulo 28. Quando eu estou falando de um capacitor e ele está em regime estacionário totalmente carregado, a corrente no ramo em que ele está ligado é zero. Então a gente nunca coloca, pelo menos nesse nível que a gente está discutindo, I, né, nesses aparelhos, tá vendo? A gente não põe valor de I. O máximo que a gente põe é carga quando ele está totalmente carregado. Três exercícios separam a gente da felicidade de acabar capacitores. Então, caderno 7, página 31, você vai ter a questão 1 que fala assim: determine a capacitância equivalente de cada uma das associações a seguir, cujos terminais são os pontos A e B. Eu acredito que você já estudou bastante resistor. A gente falou muito de resistor, de associação. A gente vem falando disso para composição de circuitos. Então que você mais ou menos tem ideia que essa primeira associação é uma associação em paralelo desses aparelhos. Né? 2 picofarad, 3 picofarad, 6 picofarad. Em cima todo mundo tem terminal A, embaixo terminal B. Então eles estão associados em paralelo. Legal, como é que eu calculo a associação em paralelo? Ó, até coloquei, C do paralelo é a soma de C1 mais C2 mais C3. Ou seja, esse não é série. Se fosse resistor, eu somaria, né, na série. Capacitores, eu somo no paralelo. Gente, é cruel? É terrível? É. Você precisa guardar, principalmente de resistor. Guarda os de resistor. E lembra que os de capacitores são invertidos, tá bom? Se você me guardar só de capacitor, a chance de cair capacitor é bem menor que a de resistor, né? Estou insistindo com isso. Às vezes a gente olha para essa aqui que é novidade e fica com ela na cabeça. Resistor é muito mais importante. Então C1 mais C2 mais C3. Os valores são 2, 3 e 6. Então 2 mais 3 mais 6. 2 mais 3 mais 6 dá 11. 11 picofarad, tá? 11 picofarad. Pico é um prefixo que vale 10 elevado a menos 12. Geralmente as capacitâncias dos aparelhos são valores bem pequenininhos. Então aqui a primeira associação está feita. Segunda associação, olha lá, eu saio do A, passo no B, saio do primeiro do A, passo no resistor de 2, no de 3 e no de 6. Passo por todos os meus aparelhos aqui, ó. Um na sequência do outro. Qual é o tipo de associação que a gente tem nessas situações onde eu não tenho nó? É uma série. Como é que a gente calcula uma associação em série? Eu coloquei aqui a equação mais geral. 1 sobre o CS, 1 sobre a capacitância da série, é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Professor, essa fórmula não estava no slide anterior. No slide anterior eu fiz as chamadas regras práticas, né? Para 2 capacitores, produto pela soma, ou para N capacitores iguais a C. A gente pega C e divide por N. Aqui eu coloquei a definição mais tradicional. 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Só chamei de CS porque é uma série. Substituindo, 1 sobre CS fica 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Os 3 capacitores que eu tenho aqui. É uma soma de frações. Então eu faço MMC dos denominadores, né? 2, 3 e 6. Quando o MMC tem números que são múltiplos, o resultado é sempre o maior. Né? Então 2 vezes 3 dá 6, né? Então o resultado é 6 mesmo no MMC. 6, aí eu dividi pelo denominador, multipliquei pelo numerador. Dividi pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, é o primeiro 3 que você vê aqui. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, o 2 que está no meio. E 6 dividido por 6, 1 vezes 1, o próprio. Então 1 sobre a capacidade equivalente da série, 1 sobre C da série, é igual a 3 mais 2 mais 1, dividido por 6. Então, sou 1 sobre C da série, é 6 dividido por 6. 6 dividido por 6 dá 1. Você pode fazer o que você quiser, multiplicar em cruz e inverter. Você vai descobrir que o C equivalente dessa série é de 1 picofarad. 1 picofarad. Essa é a ideia que a gente vai ter para o cálculo, entre aspas, simples de associações de capacitores. Beleza? Se precisar anotar, dá uma pausa no vídeo. Eu vou para a questão 2 aqui. A2 é aquilo que a gente chama de associação mista, que tem ao mesmo tempo série e paralelo. Ele fala, determine a capacitância equivalente entre A e B da associação mista de capacitores a seguir.
Olhando para essa associação, qual é a primeira associação que a gente tem que resolver? Qual é o primeiro pedaço dela que eu vou atacar? Essa aqui, ó. Lembra, para ser paralelo, eu preciso ter os equipamentos ligados nos mesmos terminais, nos mesmos nós. O meu capacitor C3 tem A de um lado e B do outro. O C1 não, ó. Ele tem A de um lado e daí ele tem uma ligação que não tem nó para depois passar pelo C2 e só daí chegar em B. Então, o C1 não estava ainda em paralelo com o 8, né, com o C3, e nem o 12. A primeira associação que eu tenho é a série desses dois. Então, série. Como é que eu resolvo série de capacitores? Parece com o paralelo de resistor. Como são dois, eu posso fazer o produto pela soma. Então, 6 vezes 12, capacitância de um vezes capacitância do outro, 6 vezes 12, dividido pela soma dos dois, por 6 mais 12. 6 vezes 12, 72, dividido por 6 mais 12, que é 18. 18, 72 dividido por 18, dá 4. A vantagem da regra prática é que quem pensa nas questões, geralmente coloca os números mais ou menos inteiros, assim, pra gente não perder tempo com a conta. Igual aqui, né? 72 por 18 dá 4. O que a gente faz agora? Redesenha o circuito. O capacitor de 8, que era o 3, está aqui, ó. E no lugar dos dois, um capacitor só de 4 microfarad. E agora, qual é a associação que eu tenho entre eles? Um paralelo. Né? O paralelo está aqui. Como que eu acho a capacitância do paralelo? Soma os valores. Simples. Tá? No paralelo de capacitores eu somo, igual a série de resistores. Então, CT, 4 mais 8. 12 microfarad. Essa é a resposta desta associação de capacitores. Belezinha? A última questão que a gente tem, uma questão mais sofisticada, né? Se você precisar anotar essa, dá um pause. Eu vou passar para a última lá. Ó. Ele coloca modelo Enem aqui, mas era um pouquinho, acho que mais ardida do que isso. Ele diz assim: a figura a seguir mostra um trecho de um circuito elétrico cujos terminais são A e B. Nesse trecho de circuito temos 4 resistores cujas resistências são conhecidas, bem como os 3 capacitores de capacitância também conhecidas. Os valores estão aqui. Pelo terminal A entra uma corrente elétrica contínua de intensidade 5 amperes. O amperímetro na saída do circuito é ideal. A capacitância equivalente entre M e L. Entre M e L, eu quero a capacitância desses 3. A carga elétrica total acumulada nos 3 capacitores. Bom, é uma série. Se eu achar a carga da associação, eu achei a carga acumulada nos 3. Bem como a intensidade da corrente elétrica medida pelo amperímetro vale. Gente, a corrente medida pelo amperímetro é mais fácil, né? Entram 5 amperes aqui, ó. Não interessa por quantos caminhos eles vão se dividir. 5 amperes que entram em A, necessariamente tem que sair em B. Por quê? A grosso modo, né, a corrente elétrica, ela é a passagem de elétron pelo condutor. Que entrou de elétron em A tem que sair em B. Eu não posso ter perdido o elétron pelo meio do caminho. Então, a terceira parte aqui, eu sei que só pode ser 5. Não tem outra opção. Então, a resposta é A, ou C, ou E, tá? Nem calculou, nem vou calcular essa corrente, só pode ser 5. Agora, então vamos começar lá, pela capacitância equivalente. O que eu tenho entre os pontos M, N, né, M e N? Novamente é uma série, ó. Uma série de C1, C2 e C3. A gente já calculou o resultado dessa série aqui, lá no exercício 1. Porque não é coincidência, ele colocou os mesmos números, ó, 2, 3 e 6, tá? 2, 3 e 6. A única diferença é que aqui está em nanofarad e a primeira questão que a gente fez estava em picofarad. Mas, ó, 1 sobre CS vai ser 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. A mesma conta que a gente fez na primeira questão, tá? Na primeira questão, segundo o circuito. 1 sobre CS, MMC é 6, dividido pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? 6 por 2, 3. 6 dividido por 3, 2. 6 por 6, 1. 1 sobre CS é igual a 6 sobre 6. A capacidade da série, que é o que eu tenho entre os pontos M e N, vale 1. Então lembra, ó, tinha que ser A, C ou E. E eu já sei que está fora. Capacitância equivalente, ele chamou de equivalente, eu chamei de CS. Por ser série tem que ser 1. Então pode ser A ou C. Isso aí é B, não pode para quê? Porque entrou 5 amperes tem que sair 5. Então, ou é A ou é C. Para a gente matar a questão, falta calcular a quantidade de carga. Como que eu acho a quantidade de carga? Se você acompanhou a resolução dos exercícios do módulo 28, que foi o anterior,
você percebe que eu tinha sempre um capacitor ou associado diretamente com a bateria, e aí eu falava que o U do capacitor era igual ao U da bateria, ou ele estava em paralelo com uma resistência, e aí eu falava que o U dele era igual ao U da resistência. Tá? Se você não lembra disso, volta no 28, ou veja, né, o módulo 28. A associação que eu tenho aqui, ó, ela não está ligada em um resistor só. Ela está ligada em um conjunto de 4 resistores, e a gente tem alguma dificuldade de determinar quanto vale a tensão aqui, quando eu tenho essa associação. Como é que a gente faz isso? Isso aqui tem um cheiro de ponte de Wheatstone. Ai, senhor, nem lembro de ter visto isso. Pois é, né? Esses exercícios no final também valem como revisão. A ponte de Wheatstone é um tipo de montagem em que a gente coloca resistores desse jeito, cruzados aqui. E se o produto dos resistores que estão de frente um para o outro aqui, ó, forem iguais, a gente diz que a ponte está em equilíbrio. Tá? Não lembro mais de ponte de Wheatstone. Se você não lembra, depois você me escreve, a gente vê se tem exercício disso na revisão. Se não tiver, eu recordo um com vocês. Circuitos que tem essa cara, então, ó, que a gente não identifica se a associação é séria ou se é paralelo dos resistores, desconfia se não é ponte de Wheatstone. R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. Resistores cruzados aqui. Ó, R1, 4, R3, 4. Então, 4 vezes 4, R1 vezes R3, vai ser igual a resistor 2, que é 2, e resistor 4, que é 8. 4 vezes 4 é igual a 2 vezes 8. Ué, 16 é igual a 16. Professor, o que significa isso? Que a ponte de Wheatstone está em equilíbrio. Quando a ponte de Wheatstone está em equilíbrio, a corrente aqui, ó, mesmo que eu tivesse um resistor, um amperímetro, um galvanômetro, qualquer coisa, a corrente entre M e N seria zero. Por que a corrente seria zero, mesmo que eu tivesse um galvanômetro ou um resistor aqui? Porque a DDP entre os pontos M e N é zero. Tá? O ponto M e o ponto N estão no mesmo potencial. Essa é uma propriedade da ponte do Wheatstone em equilíbrio. Se eu tivesse esse circuito funcionando e eu colocasse a mão aqui, ó, uma em M e a outra em N, eu não levaria choque, porque o U é zero, não tem diferença de potencial entre eles. Bom, se o de M e N é zero, e o nosso resistor equivalente está exatamente aqui, ó, a carga equivalente é igual a C equivalente vezes U de MN. Só que o U de MN é zero. Ué, então a carga total que eu teria acumulada para esse circuito é nulo. Eu não vou dizer que é uma pegadinha, porque tudo que a gente está discutindo aqui, a gente viu em outro momento do ano, a gente viu em outra situação. Ponte de Wheatstone em equilíbrio. Mas é uma daquelas pequenas sacanagens que aparecem em vestibular. Tá? O cara coloca uma ponte de Wheatstone em equilíbrio e pergunta a carga. Os nossos capacitores não foram carregados, porque eles não foram submetidos a uma diferença de potencial. Beleza? Bom, capacidade equivalente, 1, carga acumulada, 0, corrente que passa pelo amperímetro, 5 amperes, que tudo que entra de corrente tem que sair no meu circuito. A resposta é letra C de Shakira, Anitta da Colômbia. Beleza, pessoal? Se você ficar com dúvida, me escreve, tá? Se você achar exercícios disso, se tiver dúvida, me escreve também. Pode ser aqui pelo Classroom, pode ser por e-mail, sei lá, por WhatsApp, o jeito que você achar melhor. Falou? Abraço, até mais.